Você parou para imaginar o quão complexas estão as inteligências artificiais nos dias de hoje? Você consegue imaginar como é que elas estarão daqui a alguns anos, num futuro próximo? A ficção científica trabalhou isso em diversos momentos. E geralmente chega-se à conclusão de que essas inteligências artificiais vão seguir caminhos parecidos com o desenvolvimento, o que a gente chama de desenvolvimento, ao menos, humano. Então, eles sempre se imaginam máquinas de guerra, a máquina tentando criar uma única forma de pensamento e destruindo qualquer outra forma, e colocando conflitos, que são conflitos humanos. Eu penso que o primeiro sinal que uma inteligência artificial pode dar de que ela alcançou esse pseudo-desenvolvimento humano seria adoecer. E é mais ou menos essa a premissa do meu novo livro, que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse livro trata-se do Psicanalista de Robôs. É uma novela literária do estilo de ficção científica, do subgênero cyberpunk, onde eu imagino um futuro onde se criou um novo tipo de inteligência artificial inspirada nas personalidades humanas, de acordo com a teoria de Freud. Ou seja, teriam algoritmos que trabalhariam com a ideia de id, ego e superego. E essas inteligências artificiais, elas começam a ser capazes de responder a muitas questões que estão acima das outras inteligências artificiais. Então elas solucionam problemas que pareciam impossíveis para outras inteligências artificiais. Entretanto, com o passar do tempo e o desenvolvimento desse novo sistema, essas tecnologias, essas inteligências artificiais passam a adoecer. Então há um futuro onde existem robôs, e esses robôs passam a sofrer de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, esses problemas psicológicos, né, que a gente tem na sociedade atual, não que não tivesse nas sociedades anteriores, mas que talvez esteja num grau mais agudo na sociedade com tanta informação e com tantas contradições, sendo tão expostas e evidentes para todos. Então, a partir disso eu criei essa história. Essa história é uma história curta, né? Eu gosto de uma literatura curta, que são as novelas, né? É um tipo de literatura que fica entre o conto e o romance. Não é tão longo quanto o romance, nem tão curto quanto o conto. E tem uma trama assim, bem dinâmica, lembra muito a literatura pulp, né? Eu tenho até uma inspiração bastante latente, que é de um amigo meu, que é o Rubens Francisco Luchetti. Quem não conhece deve conhecer, que ele tem uma literatura muito mais ligada a imagens espontâneas do que a descrições. É uma dinâmica um pouco diferente. E ela tem bastante referência do universo cyberpunk, que é um universo que eu tive muito contato na minha adolescência, através de jogos, RPGs, filmes, que é Ghost in the Shell ou Akira. No S-Mangá, quem assistiu a TV Manchete, tinha diversos OVAs que eram nessa abordagem. Eu joguei muito RPG também eu li RPGs que eram nessa dinâmica do cyberpunk. As revistas da Dragão Brasil, que era uma revista que eu comprava, tinham também sobre RPG, elas tinham também essa coisa do cyberpunk. Eu tenho inclusive o livro Cyberpunk 2020, agora eu fico vendo que tem tem um novo Cyberpunk, jogo de videogame, mas eu tenho aquele antigão, assim, o livro. E 2020 chegou, né? É curioso, assim. E é uma grande homenagem a isso. Eu assim, sempre nesse aspecto, eu não sei se tinha uma relação direta ou não, mas sempre nessa coisa do cyberpunk eu tinha uma imagem muito de uma música oitentista, de um visual oitentista / noventista, porque aquela tendência dos anos 80, ela invadiu um pouco os anos 90, principalmente quem mora em subúrbio, que as coisas assim, as modas demoram mais para chegar e demoram mais para sair. E eu acho que assim, o movimento rock and roll, que é o movimento de bandas independentes que eu frequentei, tinha muito essa coisa, assim, eu me lembrava muito um filme cyberpunk, assim, o jeito que as pessoas se vestiam naquela mistura de gótico com punk. E tem um pouco dessa homenagem, assim, tem todo esse futuro nessa estética do cyberpunk. E é uma grande homenagem, no fundo, a isso, e às ficções científicas. Ela é repleta de clichês, assim, desse gênero em forma de homenagem,
ao mesmo tempo que ela aponta para uma outra direção, porque a nível de exemplo, óbvio que eu tenho uma inspiração clara ali de Isaac Asimov, e entretanto, o que se pensa da inteligência artificial na época do Isaac Asimov e o que se pensa na minha época, no meu contexto. O livro todo se passa no Rio de Janeiro e ele tem toda uma questão muito minha ali, uma questão musical também, de gosto musical. É um livro com uma dinâmica muito musical. Esse livro ele tem um projeto de adaptação para filme, que tá na responsabilidade do pessoal lá da Banana Filmes Curitiba, que é um pessoal muito, muito competente, muito bom. E ele chegou até um curta, que serviu como um piloto para a adaptação completa do livro, né? O livro seria um longa-metragem, e esse curta ele chegou a sair. Ele tá no YouTube disponível, um curta que serve como um estímulo, uma espécie de piloto mesmo, para que eles consigam um patrocínio, para que seja possível realizar o longa, né? E tá aí, aqui embaixo vai ter o link também do curta, quem tiver interesse. A história do curta é uma história paralela, mas que é dentro do mesmo universo, e tem um dos personagens do livro, que é o personagem da protagonista, entre aspas, assim, que é o que narra a história. O pessoal da Caligari decidiu fazer uma série de lançamentos agora na quarentena. E eles me chamaram para fazer esse lançamento na quarentena. Eu achei que é bem interessante, porque esse é um momento, assim, além deles com certeza estarem precisando, né, porque não só eles, eu também, os artistas no geral, tem-se por tendência em crises, a primeira coisa que a gente corta, eu estou generalizando esse agente, mas assim, as pessoas no geral cortam a cultura e a arte como um gasto, desconsiderando que esse é um gasto essencial. A gente pode perceber o quanto esse gasto é essencial, assim, a partir da dinâmica dessa crise da pandemia, né? Muita gente deixou de andar de carro, muita gente deixou de andar de avião, muita gente deixou de sair para balada, é o correto, né? As pessoas deixaram de sair, de consumir muitas coisas. E podem reparar que essas coisas talvez não fossem tão essenciais na sua vida. Não digo a parte de sair, óbvio que o contato humano é essencial, mas muitos dos gastos não eram tão essenciais. Por exemplo, você sair para fazer um gasto caro, não pelo prazer de sair, mas pelo gasto. Entretanto, eu imagino que ninguém conseguiu passar essa quarentena, ou ninguém está conseguindo passar essa quarentena sem usufruir de arte, né? Sem ver um filme, ver uma série, ver uma novela, ler um livro, ler um quadrinho, ouvir uma boa música. Então, eu acho que sim, é um momento da gente lançar o livro por essas questões. Eu acho que é um momento que as pessoas estão também precisando, até porque elas estão carentes de outras coisas, mas também porque é uma coisa essencial. E seguindo essa lógica, o pessoal da Caligari decidiu lançar, e eu achei muito legal. Então a gente decidiu fazer um lançamento não presencial. Bom, numa situação normal a gente faria um lançamento onde a gente provavelmente seria ou numa livraria ou em algum estabelecimento tipo um bar ou restaurante, e a gente faria uma grande confraternização para fazer o lançamento desse livro. Nesse caso específico aqui da pandemia, a gente está fazendo um lançamento virtual, ou seja, a gente está fazendo uma venda pela internet, mas quem comprar nessa primeira semana, vai estar o link aqui embaixo, vocês podem olhar, vai ter uma coisa especial, assim, para justificar essa confraternização virtual, né? Que vai ser um print personalizado, vai ter uma arte minha, mas o que vai ser personalizado é um recado e o seu nome lá no print. E é isso, cara, dá uma conferida aqui no link aqui embaixo e vai ter mais informações sobre o livro e tudo mais. Quem quiser, é só aí, eu espero que gostem.